6 de outubro e já já você vai ter que cumprir o seu dever como cidadão e votar no seu candidato escolhido. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, votando com o coração correto. Olá, 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 meu nome é Natan, bem-vindos ao nosso canal Papo Curto, e nós vamos falar um pouquinho sobre política hoje. Nenhum político, ele é redentor ou messias que vai nos salvar e vai mudar totalmente a nossa condição e vai trazer os nossos sonhos que tinha morrido e que vai ressuscitar e vai realizar milagres, vai sair curando todo mundo. Em nome da Polícia Militar, levanta e anda. Levanta e anda. Agora. Amém. Amém, igreja. Tu não é aleijado? Nós percebemos que nesse período de eleição há muitas promessas e muitas promessas vazias. A ascensão do Pablo Marçal, ele comunica uma espécie, e vocês vão se lembrar disso, querendo ou não, uma espécie de uma perca de fé do povo em instituições políticas. De certa maneira, o povo, aparentemente, pelo que diz os números, está cansado de instituições que prometem e nada cumprem, e instituições históricas que já estão há bons anos aí em atuação política, e o povo está cansado das suas promessas vazias. O Pablo Marçal, ele parece emitir algo novo, ainda que nós tenhamos muita dificuldade de entender o plano de ação dele. Não há uma proposta aparentemente educacional, não há uma proposta muito clara sobre o plano econômico dele, o plano educacional, enfim. Há muitas dúvidas sobre o mandato do Pablo Marçal, mas a ascensão dele também, referente à possibilidade dele ser eleito, os números eles são bem confusos também, quando você vai pesquisar, pensando que cada pesquisa tem a sua intenção de voto, tem sua intenção de candidato. Dependendo da pesquisa, ela será mais esquerdista, ou enfim. Mas a ascensão do Pablo Marçal também indica um cansaço econômico do povo. O povo, ele está cansado, talvez, das inflações, está cansado dos caixa 2 que estão sendo cometidos. O Pablo Marçal, ele emite esse ambiente de novidade. Nós não sabemos o que se pode acontecer com o candidato Pablo Marçal sendo eleito. Mas a verdade é que o Pablo Marçal, ele vem falando das escrituras há um bom tempo. Eu não sei vocês, mas eu acompanho o Marçal já de um bom tempo, pois ele estava bem próximo de pessoas que eu ouvia e gostava do pensamento até. Então eu sempre tive um contato um pouco próximo do Pablo Marçal, antes dessa ascensão dele na internet. Enfim, o Pablo Marçal, ele vem falando das escrituras de uma maneira bem deturpada, uma maneira bem confusa. Ele mistura meia verdade com mentira, ele faz uma salada. E a igreja, ela tem o costume de se aliar a essas pessoas. E quando eu digo igreja, não é necessariamente todas as igrejas que fazem isso, mas grande parte da igreja ela se une a pessoas que têm uma narrativa semelhante com a dela, com os interesses semelhantes. Mas nós temos que entender que nenhum político é Messias. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. De 7 pontos que nós vamos falar hoje, esse é o primeiro. Nenhum político é redentor e Messias. Nenhum. E sendo assim, nenhum plano de governo trará solução eterna para a decadência humana. Nenhum plano de governo vai trazer solução
para o que a gente realmente precisa. Então, ainda que o plano do Pablo Marçal seja um mistério, podemos dizer, um ambiente bem confuso, mesmo que fosse claro as intenções dele, não seria a solução. Não é a solução. Obviamente que é muito bom um candidato, ele deve ter um plano de governo. Assim como você tem um plano na sua empresa, um plano de ação, um plano de estrutura. Você tem que ter isso. Mas o problema é que nós olhamos para as promessas dos nossos governantes, daqueles que são autoridades sobre nós, e nós olhamos com uma certa esperança, colocando todo o nosso ser e confiança nessa figura pública aí. E isso é um problema. Se você faz isso, isso é um problema. Cuidado com o tipo de coração que você está indo para esse dia 6. Cuidado se você está dividindo a sua família por esse dia 6. Cuidado se você se afastou de pessoas por conta desse dia 6. Lembre-se que a cruz ela emite uma reconciliação e não uma divisão. Sim, existe a divisão mediante a cruz, é o que Jesus vai falar. Eu vim para trazer espada, eu vim para separar pais de filhos, eu vim para separar uma galera aí. Mas é Jesus que produz essa divisão e não nós. É a cruz que produz essa divisão e não o nosso candidato favorito. Sendo assim, a educação e as filosofias pedagógicas não salvam sociedades. Qualquer estilo e qualquer proposta e qualquer mecanismo de educação não é a solução do Brasil. Não é a solução minha, não é a solução tua. Conversando com algumas pessoas, elas vêm usando exemplos de países fora, até alguns orientais, e vêm comunicar que não, olha esse país super desenvolvido, onde são só notas boas, lá fabricam bons carros, lá a engenharia é de alto nível, a performance é alta, o PIB ele é alto, a vida social ela é melhor e a educação ela é melhor, há pouco taxa de roubo, enfim, há essa narrativa. Mas olhando por outro lado, para esses países e até orientais, há uma alta taxa de suicídio, há uma alta taxa de divisão familiar, quando o seu filho ele não supre certas expectativas que os pais acham que ele deveria suprir. Tem esses problemas, gente, e educação nenhuma resolve isso. Se a educação resolvesse, não vou dizer que o Brasil, obviamente, ele estaria em alto nível, porque, óbvio, nossa educação é bem precária, mas grandes países aí, muito bem desenvolvidos, falando de educação, estariam muito melhores emocionalmente, espiritualmente, fisicamente falando. Mas não estão, porque a educação ela não é redentora. A educação não é redentora. Então, se o seu governador, o seu político, ele está falando sobre educação e colocando toda a redenção na educação, cuidado, que pensando que uma vez que é o Estado que educa, será que o pressuposto dele é que o Estado é pai? O Estado não é somente pai, mas é também pastor de todas as pessoas. É o Estado que vai legislar sobre sua vida espiritual, educacional, familiar, enfim, cuidado. E nesse ambiente de eleição, não exija que a sua igreja tome partido político por A ou B. Não manche o nome da sua igreja. O nome que Jesus morreu para santificar e apresentar irrepreensível perante a Deus, não manche esse nome, exigindo da sua igreja, do seu pastor, que ele tome um posicionamento político pelo político A, pelo político B, enfim, não exija isso da sua igreja. Talvez você possa exigir um posicionamento um pouco mais de ensino político, segundo uma teologia bíblica das Escrituras, mas não que o seu pastor bata no peito e diga se ele é de esquerda, se de direita, em quem ele vai votar. Cuidado, para não associar o nome da sua igreja local, a políticos. A igreja que Deus entregou seu filho para apresentar irrepreensível no último dia essa igreja.
Deus não macula a sua igreja vinculando ela a ninguém. E nem quer que ela seja vinculada, porque ela já tem um vínculo com a pessoa de Jesus. Ela é um com a pessoa de Jesus. Sendo assim, púlpito não é lugar eleitoral. Púlpito, ele fica no centro da igreja, porque apresenta que Deus é o centro daquela igreja. A palavra de Deus é o centro daquela igreja. Então, púlpito não é lugar para político. Se a sua igreja está convidando políticos para falar, seja de direita, seja de esquerda, há um problema aí. Há um problema muito grande. E se o seu pastor está envolvido com política e está pastoreando, há outro problema muito grande aí. Nós temos que tomar cuidado, gente, da forma que a gente vincula o nome. Porque uma vez que você é pastor, você não fala mais por si só. Lembro o Augusto Nicodemos falando sobre isso quando foi para votar para presidente, que cobravam muito ele na internet para falar em quem ele ia votar, tomar um posicionamento. Nesse sentido, ele foi muito sábio, que ele disse que, querendo ou não, as pessoas olham para ele e vê o presbiterianismo no Brasil. Eles enxergam isso, nós enxergamos isso. Olhamos para Augustus e, querendo ou não, nós temos uma visão que ele é a cara da igreja presbiteriana. Não tem jeito, não tem jeito. Fala aí 3 pregadores da igreja presbiteriana. Primeiro, Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes e, sei lá, o terceiro. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. Mas esses dois são a cara da igreja presbiteriana. Imagina se um dos dois, eles falam que eles vão votar em candidato de direita ou de esquerda. Se for de direita, é muito mais... Se for de esquerda, provavelmente eles vão sofrer cancelamento. Mas se for de direita, muito provavelmente eles vão levar grande parte das pessoas a votarem naqueles candidatos. Porque é a imagem deles. Eles não podem falar por si só mais. Então eles não podem ficar se posicionando como eu posso me posicionar aqui, porque eu não vou fazer tanta diferença na vida das pessoas. Eles vão. Um pastor vai fazer diferença. E é dever do crente votar bem. Com tudo isso, eu não estou querendo dizer que você agora não vai olhar mais para política, não vai mais se importar, porque política não redime e tudo mais, tudo mais. Não, não é isso. O que eu estou falando é que não é para você colocar toda a sua confiança e depositar sua confiança, se esquecer do evangelho e cortar laços por conta de políticos. Não faz sentido isso. Isso não faz parte do evangelho. Mas faz parte do evangelho você votar bem, você se envolver com as necessidades do seu bairro, da sua cidade, do seu país, você ser um patriota e você saber como votar bem. Não é se o candidato fala das escrituras ou não, mas é se o candidato vai promover justiça e bem-estar para as pessoas daquela nação, para as pessoas do seu estado, da sua cidade, do seu distrito. Então é dever do crente se envolver. Quando Jesus ele vem, ele não, de nenhuma maneira, ele se volta contra César, promove um motim contra o imperador. Muito pelo contrário, ele vira para a galera que está o questionando e diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Cumpra os seus deveres como civil. Jesus em nenhum momento olhou para nós e falou que a gente não tem mais dever com esse mundo. A gente tem dever com esse mundo, sim. A gente tem que se envolver. Uma vez que o mundo é a grande mesa de Deus, onde nós sentamos para discutir. O mundo é a grande mesa de Deus, onde Deus ceia com a humanidade. E tem mesas públicas que nós devemos sentar, nós crentes, para discutir uma boa política. E o último ponto que eu quero falar com vocês é: cuidado com o cristianismo cultural. Cuidado com pessoas que se apropriam das escrituras para falar o que querem, para tomar a mente e o coração do povo de Deus para suborná-los, para controlá-los, para agir com manipulação. Isso é uma estratégia muito antiga. Políticos e reis que se envolvem, que tomam a Bíblia, tomam narrativas para si, apenas para se simpatizarem com o meio cristão, porque sabe que o meio cristão tem poder de voto, sabe que o meio cristão tem influência cognitiva e racional. O meio cristão tem isso. Eles sabem, os políticos sabem disso. É por isso que eles querem se envolver com a gente. É por isso que eles pegam a Bíblia, metem a mão direita em cima da Bíblia e tiram foto e postam no Instagram, porque eles sabem que isso ganha o coração do povo de Deus. Gente, a gente tem que ser mais crítico que isso. Não dá para aceitar um cristianismo cultural. Muito pelo contrário,
A gente nem precisa que a pessoa seja cristã cultural, enfim, simpatizante, não seja. Mas vamos olhar as propostas dessa pessoa, o que ela tá falando, quais são os planos dela, que pensamento, quais são os pressupostos dela, de onde que ela veio. Vamos pensar mais nisso do que simplesmente a pessoa postar um texto com um versículo e nos ganhou. Ganhou o povo de Deus porque fez isso. Cuidado, gente. Vamos tomar mais cuidado. Cuidado antes de se vincular a um político e antes de vincular a igreja do Senhor a um político. Porque isso não deve ser feito. Não misture a sua igreja com a sua vida particular. É um dever civil seu e não da sua igreja. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha aí com a galera, com a sua comunidade, com seus amigos, familiares. Bom, se você não gostou, pode compartilhar o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ler com todo carinho, com todo respeito, com todo amor e espero melhorar para os próximos. Então, é isso e até a próxima.